programa Roteiração está de volta, hoje com a presença do juiz do trabalho e também coordenador do Juizado Especial da Criança e do Adolescente, que é o Dr. Moser Luiz Silva Brenes. Dr. Moser, nós estamos falando sobre do trabalho de aprendiz. As empresas, elas têm obrigação de contratar aprendizes? Existe uma cota? Sim, doutor Giroto. As empresas, elas têm uma cota que ela tem que preencher com vagas de aprendizes. E essa cota, no mínimo de 5% e no máximo de 15%. Do quadro? De todos os funcionários do estabelecimento que demandem formação profissional, né? Então, toda atividade, toda função que demande uma formação profissional inclui na base de cálculo da cota de aprendizagem, né? Estão desobrigadas de contratar somente as microempresas, empresas de pequeno porte e também as instituições sem fins lucrativos destinadas à assistência adolescente e à formação educacional. E também uma discussão que existe em torno da cota de aprendizagem, quais as funções que seriam computadas no cálculo da cota, né? O TST tem entendido que toda função que há uma previsão no Código Brasileiro de Ocupações se enquadraria no cálculo para se apurar o número de aprendizes que a empresa está obrigada a contratar, né? E aí, onde que está a polêmica? Por exemplo, função de vigilante, que é um trabalho perigoso, tem porte de arma, exige um curso da Polícia Federal para ter o porte de arma durante o trabalho de vigilante, mas o entendimento que prevalece é que entra na cota sim, porque o trabalho do aprendiz ele vai até os 24 anos e essa limitação da profissão do vigilante seria até 21 anos, né? Você só pode ser vigilante e fazer o curso na Polícia Federal depois que completar os 21 anos. Então, estariam, sim, incluídos na cota. Outra também, empresas do ramo de transporte, motoristas, também há essa discussão, mas a jurisprudência já está praticamente sedimentada de que também entram no cálculo da cota, até porque, atualmente, existe uma aprendizagem alternativa, ou chamada de cota social, em que a empresa ela faz a contratação do aprendiz, mas ele vai fazer a aprendizagem ou na entidade formadora, com aulas práticas na própria entidade, ele não vai para a empresa, ou ele vai numa empresa concedente, por exemplo, uma empresa pública, uma empresa de sociedade de economia mista, órgãos públicos, que são empresas concedentes, que eles chamam. E a empresa faria esse pagamento para a formação do aprendiz, mas ele seria qualificado por outra empresa, que é a empresa concedente, ou pela própria entidade, com aulas teóricas e práticas, né? Então, essas são as questões mais polêmicas que surgem em torno da cota da aprendizagem. Em regra geral, as empresas, então, ela têm essa obrigatoriedade também até fomentar o emprego, o primeiro emprego, né? Trazer o menor, o aprendiz para o mercado de trabalho, e as exceções mesmo são as microempresas, as empresas de pequeno porte. E as instituições sem fins lucrativos, com objetivo social de atendimento ao adolescente e à formação educacional. Muito bem. Esses aí seremos obrigados. Uma outra questão também, que acho que é importante deixar claro, é que a aprendizagem, ela traz ganhos para toda a sociedade, né? Não só para o aprendiz, que vai ter uma formação profissional, e ao fim do curso, né, quando é concluído com aproveitamento, ele vai receber um certificado em que vai constar o perfil e o título para o qual houve a qualificação profissional, mas também para a empresa, que através da aprendizagem ela tem a oportunidade de cumprir uma função social, né, qualificar melhor a mão de obra. Ela vai formar a mão de obra e ela pode, ao final do contrato de aprendizagem, contratar o aprendiz,
Então ele já qualifica o seu próprio quadro de pessoal. E além disso também há uma vantagem financeira, porque o aprendiz ele recebe o salário mínimo hora e também tem uma alíquota do FGTS inferior ao trabalhador comum. Então, e sem contar que o aprendiz, ele é um consumidor. A partir do momento que você coloca um jovem na aprendizagem, ele passa a receber um salário, ele vai gastar aquele valor no comércio local, na cidade, então isso vai fomentar a economia. Então, até para usar aqui as palavras do desembargador João Batista, a aprendizagem é a lei do ganha-ganha. Ganha o aprendiz, ganha o empresário e ganha a sociedade. Que bom. Dr. Moser, falando agora de situação do momento. Nós estamos em plena pandemia do Covid-19. Gostaria que o senhor falasse, desse um parâmetro para aquele que nos assiste, da atual situação da jurisdição, da Justiça do Trabalho diante dessa pandemia. Como está sendo todo esse trabalho da Justiça do Trabalho? A Justiça do Trabalho também foi surpreendida com essa pandemia em março de 2020 e aí, no primeiro momento, fecha tudo, suspende a audiência e até uma regulamentação prévia dos tribunais, com normativos, o próprio CNJ, a gente começou a fazer depois audiências telepresenciais. As audiências hoje são virtuais, né? E então o judiciário ele não está parado. Pode não estar caminhando na velocidade que vinha antes da pandemia, mas porque as audiências telepresenciais, elas são mais demoradas. E, infelizmente, muitos trabalhadores não têm, principalmente os trabalhadores, não têm uma conexão de internet, o equipamento, equipamento adequado para participar das audiências, né? E testemunhas, às vezes há uma perda de conexão, você tem que redesignar uma audiência no meio dos depoimentos. Então, isso gera algum transtorno, mas a Justiça do Trabalho vem atendendo a contento o jurisdicionado. Foi criado o balcão virtual na Justiça do Trabalho, e os advogados encaminham e-mail para despachar com o juiz. A gente criado uma sala virtual, nós atendemos os advogados, as partes, todo o jurisdicionado. Então, o importante é que a Justiça do Trabalho está respondendo bem a essa pandemia e está entregando a prestação jurisdicional que se espera dela. O senhor acredita que esse trabalho essas audiências virtuais em virtude da pandemia, o senhor acredita que isso pode se prorrogar mesmo com a queda dos índices de contaminação? Olha, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, ele editou o normativo e está vinculado à evolução do Plano São Paulo. Sim. De acordo com as fases do Plano São Paulo. Então, nas fases vermelha, laranja, as audiências são telepresenciais, né? Depois, na fase amarela, faculta ao magistrado a designação de uma audiência semipresencial, né, que seria com a presença do servidor ou do próprio magistrado no fórum, com testemunhas ou partes e os advogados podendo fazer à distância. Essa audiência semipresencial atenderia aquela pessoa que não tem o equipamento adequado. Então, parte dos envolvidos na audiência ficariam dentro do fórum e outra parte de suas residências para evitar aglomeração. Então, eu acho que essa é uma tendência que vem para ficar. Eu acho que, mesmo depois da pandemia, muitos atos processuais, audiências, serão realizados virtualmente, né, ou por audiência telepresencial ou semipresencial. Há já uma regulamentação de que cartas precatórias, por exemplo, a gente não expede mais carta precatória. As testemunhas de fora do juízo serão ouvidas por meio telepresencial ou uma audiência semipresencial. Isso já está regulamentado. Então, muita coisa vai mudar depois da pandemia, né? Mudar no sentido de que vai continuar
né? Não Sim. vai voltar a ser o que era antes. Não vai voltar o que era normal. Não, é o novo normal. O novo normal. Muito bom. Dr. Moser, nosso programa está chegando ao seu final. Eu queria, desde já, agradecer a vossa presença, por esses ensinamentos, essas informações úteis que nos trouxe. O nosso muito obrigado. E eu gostaria que o senhor deixasse a consideração final, a sua palavra para aqueles que nos assistem. Bom, eu que agradeço o convite do Rotary, mais uma vez, por participar desse programa. E, a título de considerações finais, dizer que o trabalho infantil, ele é uma chaga social, que ele precisa ser extirpado. O Brasil, ao ratificar a Convenção 182, se comprometeu a adotar medidas eficazes para combater o trabalho infantil, e o Brasil, como signatário da Organização das Nações Unidas, tem a obrigação de cumprir a meta 8.7, que estabelece a obrigação de erradicar o trabalho infantil em todas as suas formas até o ano de 2025. Então, nós temos muito trabalho a ser feito nesta área para eliminar o trabalho infantil. E como eliminar o trabalho infantil? É através de educação de qualidade, porque se trabalho infantil fosse sinônimo de combate à criminalidade, o presídio não estaria tão cheio como estão, né? Porque trabalho infantil, ele é se fosse bom, seria privilégio de ricos e não dos pobres. Então, eu acho que somente a educação de qualidade é capaz de romper com o ciclo da pobreza, da miséria e combater o trabalho infantil. Precisamos de mais políticas públicas e de um trabalho em rede, articulado entre todos os órgãos e instituições públicas e a sociedade civil para se combater o trabalho infantil. Sozinho, né, só o Judiciário, só o Ministério Público ou só o Poder Executivo, também não é possível combater o trabalho infantil. Todos têm que trabalhar de forma articulada e em rede, só assim a gente consegue eliminar esta chaga social da nossa sociedade. Muito bem, nosso muito obrigado. O programa Roteração volta na próxima semana. Até lá. Rotary em Ação. Oferecimento Fronteira Ásia. Viagens e turismo. A melhor opção para a sua viagem. Eletrosul. Materiais elétricos. Mais de 30 anos de tradição. Residencial Atenas. Realização e construção. Projeta Engenharia. Vision Center. Todos os cuidados oftalmológicos em um só lugar. Nova Dinâmica Imóveis e Inovare Decor.